E aí, aqui quem fala é o Gurian. E agora estamos com o terceiro capítulo de Escravo das Sombras. E eu vi vocês comentando que no Chrome tem como colocar o modo leitura do navegador, né? A IA lê. Porém, eu tava testando e a voz é muito robótica, é muito feia de escutar, tá ligado? Eu baixei umas 15 extensões até achar uma razoável e dá pra ouvir. Aí vamos fazer um teste assim, ó. Um capítulo vai ser a IA e outro vai ser eu. Aí vocês comentam aí embaixo qual vocês preferem que eu siga fazendo, com a IA ou comigo lendo, fechou? Nós faz esse teste aí rapidinho e vocês comentam pra gente saber qual que é o melhor. Então bora testar. Por alguns minutos depois disso, Sunny estava em um humor sombrio. Mas então ele se recompôs e respirou profundamente, tentando aproveitar o ar fresco. De fato, ar como aquele era difícil de encontrar no mundo real. Micropoeiras e outros poluentes o tornavam áspero e desagradável, sem mencionar o cheiro geral das áreas periféricas. Nas melhores partes da cidade, sistemas sofisticados de filtragem trabalhavam diligentemente. No entanto, o ar filtrado tinha um gosto estéril e estagnado. Apenas os muito ricos tinham acesso à respiração verdadeiramente agradável. O capítulo anterior não tinha terminado com ele falando que queria passar os dois caras que tava cuidando dos escravos? Por que voltou pra isso do E nada? aqui ele estava, capaz de desfrutar de uma quantidade limitada de ar puro e delicioso por como um isso. chaebol de segunda geração. Realmente, ser escolhido pelo feitiço tem seus benefícios. Exatamente. Se ao menos não houvesse aquele frio terrível, seus pés não doessem, seus pulsos e costas não estivessem em agonia. A caravana de escravos se arrastava lentamente pela montanha, com mais e mais escravos tropeçando e periodicamente caindo no chão. Algumas vezes, aqueles que não podiam mais andar eram retirados da corrente e jogados sem cerimônia para fora da estrada, no abismo que se erguia à esquerda. Sunny os assistia cair com um pouco de compaixão. Pobres coitados! Descansem em paz, alma. Do nada mete um espanhol, um sei lá o que, mano. Fica aí meio estranho. Miseráveis. No geral, ele estava de bom humor. Era um pouco estranho se sentir bem em meio a esse desastre de pesadelo, mas, felizmente, Sunny teve tempo para se preparar para essa eventualidade. Quando os sintomas do feitiço apareceram pela primeira vez, ele não lidou bem com isso. Morrer antes dos 17 anos não era algo fácil então ele de é mais lidar. novo ainda. Não sei que ele tinha No 17. final, só levou alguns dias para Sunny se acostumar com isso. Depois de visitar o local de descanso improvisado de seus pais. Bem, na verdade, como ele era muito pobre para pagar até mesmo o lugar mais barato na instalação de lembranças, eram no capítulo anterior, eu pensei que os pais dele tinham ido embora com a irmã dele ou algo do tipo, mas não, eles morreram. E a irmã dele também? Apenas 2 linhas esculpidas em uma árvore velha, e adicionando uma terceira linha para si mesmo, Sunny de repente ficou relaxado e despreocupado. Afinal, ele não precisava se preocupar em ganhar dinheiro, encontrar comida, se proteger e planejar para o futuro. Depois que o pior que poderia acontecer já havia acontecido, o que mais havia a temer? Então, se tornar um escravo e lentamente congelar até a morte não foi um choque tão grande. Além disso, ele sabia que o frio não mataria, simplesmente porque ele já tinha visto qual era o destino que aguardava a caravana mais adiante na montanha. A imagem de ossos empilhados no chão ainda estava fresca em sua mente. Entre aspas. Provavelmente, um bando de monstros ia acabar com a caravana, e pelo que parecia, o ataque ia acontecer em questão de horas, não dias. Então, ele ainda tinha uma chance. Aproveitando a oportunidade, Sunny decidiu dar uma olhada em seu status novamente e convocou as runas mais uma vez. Da última vez, ele estava muito indignado com o aspecto e não estudou bem os atributos. Embora não fossem tão importantes quanto o aspecto, os atributos muitas vezes eram um fator decisivo entre a vida e a morte. Pode bufar ele Eles um pouco ainda, né? representavam os traços naturais e afinidades de alguém, às vezes até fornecendo habilidades e efeitos passivos. Destinado, descrição do atributo. Os fios do destino se enrolam firmemente em torno de você. Eventos improváveis, tanto bons quanto ruins, são atraídos por sua presença. Existem aqueles que são abençoados e aqueles que são amaldiçoados, mas raramente ambos. Isso não é muito bom. É 880, né? Porque pode atrair coisas boas e ruins. Então, sei lá. Marca da divindade, descrição do atributo.
você carrega um leve aroma de divindade, como se alguém tivesse sido brevemente tocado por ela uma vez, há muito tempo. Isso eu não sei se é bom ou ruim já. Filho das sombras, descrição do atributo. As sombras reconhecem você como um dos seus. Interessante. Sunny reconheceu rapidamente o primeiro atributo, destinado, como o principal culpado de sua situação. À primeira vista, parecia indicar que ele estava destinado a um certo destino, morrer miseravelmente e desaparecer sem deixar rastro, por exemplo. Mas após ler a descrição, ele percebeu que ser destinado na verdade significava que coisas improváveis tinham uma chance maior de ocorrer quando ele estava por perto. Acho que é assim que consegui receber um dos aspectos super raros e inúteis, e uma variante estranha disso, ainda por cima. Se Mas ainda é raro, era seu então tá atributo bom. inato, então os outros dois vieram do aspecto escravo do templo. Marca da divindade era mais ou menos direto. Supostamente permitia passagem para certos lugares sagrados dentro do reino dos sonhos e aprimorava vários tipos de magia. Como não havia lugares sagrados à vista e o aspecto de Sunny não tinha nada a ver com magia, era inútil também. Filho das sombras era um atributo mais estranho. Ele nunca havia ouvido falar dele e não tinha ideia do que deveria fazer, pelo menos não até os... Pode ter pessoas com atributos ou coisas iguais, poderes semelhantes ou até iguais ou não? O sol se esconder atrás da montanha e o céu começar a escurecer. Para sua surpresa, Sunny se viu capaz de enxergar perfeitamente na escuridão, como se ainda estivesse tão brilhante quanto o dia. Via no escuro. Essa habilidade por si só não era algo para se desprezar, e era bem possível que as sombras o recompensassem com outros presentes, ainda desconhecidos. Finalmente algo bom. Eu me pergunto se... Interrompa a caravana. Prepare-se para acampar. Do nada foi Seguindo a estranho. ordem do soldado-chefe, os escravos pararam e caíram no chão, tremendo e exaustos. A clareira onde a estrada se alargava era um pouco protegida do vento por uma massa saliente de rocha, mas ainda assim era muito fria para descansar com facilidade. Os soldados se ocuparam em conduzir os escravos para um círculo apertado, forçando-os a compartilhar calor, e acendendo uma grande fogueira no centro do acampamento, embora não antes de cuidarem de seus cavalos. Nossa, O mas pesado a vagão fogueira tem que ser carregando grande, comida, né? Muitas água e pessoas. outras cargas, ao qual a corrente principal estava firmemente fixada, foi empurrado para frente para bloquear o vento. Enquanto Justo. olhava ao redor, Sunny percebeu o jovem soldado de antes observando a montanha com uma expressão complicada no rosto. Que estranho! Logo, a fogueira estava acesa. Os escravos mais fortes tentavam se aproximar do fogo, enquanto os mais fracos, como Sunny, eram forçados a sentar na extremidade externa do círculo, com as costas congelando no O frio. pior lugar É possível, claro que mano. qualquer Quem movimento fica era mais perto, dificultado pelo é fato de de ainda boa. estarem acorrentados à corrente. É por isso que o escravo de ombros largos e familiar acabou exatamente onde começou, apesar de todos os seus esforços para se aproximar da chama. Então não adianta nada. Malditos Imperiais. Ele sibilou, claramente irritado. Pelo que eu percebi, ele buga só em nessas... Será que é os que tá entre aspas ou é essas frasinhas pequenas no começo? Soldados caminharam entre os escravos, Vamos ver se na dando-lhes próxima água buga. e comida. Sunny, assim como todos os outros, recebeu alguns goles de água gelada e um pequeno pedaço de pão duro Eu e ia falar, embolorado. credo, água gelada nesse Apesar de frio. sua aparência Mas eu nada acho que não tem apetitosa, opção, ele né? se forçou a comer tudo, só para continuar tão faminto quanto antes. Pelo que parecia, ele não era o único. O escravo astuto que vinha caminhando atrás dele olhou em volta, angustiado. Pelos deuses, eles costumavam me alimentar melhor até mesmo nas masmorras. Ele cuspiu no chão, desesperado. E a maioria de nós homens inocentes nas masmorras estava lá esperando para visitar o cadafalso também. Cada falso. Alguns passos de distância deles, onde a estrada pavimentada terminava e as rochas afiadas começavam, um punhado de bagas vermelho brilhantes crescia na neve. Sunny já tinha notado essas bagas antes, agrupadas aqui e ali ao longo da estrada, e até reparou como essas coisas resistentes pareciam bonitas em contraste com o branco. Os olhos do escravo astuto brilharam enquanto ele tentava rastejar de quatro em direção às bagas. Eu aconselharia contra comer essas, amigo, disse o escravo de voz suave. Sunny virou-se e finalmente viu o homem em carne e osso pela primeira vez. Era um homem alto na casa dos 40 anos, magro e estranhamente bonito, com um olhar digno de um estudioso. Como um homem como ele acabou sendo escravo era um mistério. Mas ali estava ele. Você e seus conselhos de novo. O quê? Por quê? O estudioso sorriu apologeticamente. Essas bagas são chamadas de Blood Bunny.
Elas crescem onde o sangue humano foi derramado. É por isso que há sempre muitas delas Farinha ao de longo das sangue? rotas do comércio de escravos. E Osso. daí? O homem mais velho suspirou. O Blood Bunny é venenoso. Algumas bagas podem ser suficientes para matar um homem adulto. Maldicao. O escravo astuto recuou e encarou o estudioso. Sunny não prestou muita atenção neles. Porque, olhando ao redor, ele finalmente reconheceu o local do acampamento como lugar onde, em sua visão no início do pesadelo, E é que os todo ossos mundo dos vai morrer, escravos então. estavam enterrados sob a neve. E ele estava disposto a apostar que o que quer que tenha matado todos eles estava prestes a acontecer. Como se para responder a seus pensamentos, um estrondo ecoou de cima. E no segundo seguinte, Não deu algo tempo. enorme veio caindo do céu. Não deu tempo nem de ele descansar um pouco, né, mano? E sentou aí e já começou a dar essa merda. E ó, família, esse foi o primeiro capítulo do vídeo. Ó, foi tipo coisa de 8 minutinhos. Então foi bem rápido. Se nós usar isso, dá pra ler 3 capítulos por vídeo, eu acho. E outra coisa, ó, família. Eu não tô usando... Eu sei que o modo escuro é melhor, mas ó como minha câmera fica escuro. Então a partir dos próximos vídeos, eu vou gravar mais cedo pra poder gravar com a tela escura. Porque eu sei que fica bem mais agradável e melhor para vocês lerem também, tá ligado? Então no próximo eu já vou arrumar. E esse é o último que vai sair assim, beleza? Então vamos continuar eu aqui. Virando na direção do ruído estrondoso, muitos escravos ergueram a cabeça, apenas para ver rochas e pesados pedaços de gelo, chovendo sobre eles de cima. Eles entraram em pânico instantaneamente, se afastando em uma Eita, meu olho, calma aí, família. Essa claridade tá horrível. Se afastando em uma cacofonia de gritos. Sombras dançavam alegremente sobre pedras negras enquanto enredados pela grossa corrente. Esses escravos caíam no chão e arrastavam outros com eles. Nossa, pior que é tudo preso, acontece merda com um, tem que acontecer com todos, né, mano? Sunny foi um dos poucos que permaneceu de pé, principalmente porque estava pronto para algo assim acontecer, porque ele já tinha spoiler, né? Calmo e coletado, ele olhou para o céu noturno, seus olhos aprimorados pelo atributo perfurando a escuridão, e deu um passo medido para trás. No segundo seguinte, um pedaço de gelo do tamanho do torso de um homem atingiu o chão bem na frente dele e explodiu, chovendo fragmentos afiados em tudo ao redor. Outros não foram tão rápidos. À medida que o gelo e as pedras continuavam a cair, muitos ficaram feridos e alguns até perderam a vida. Gemidos agoniantes encheram o ar. De pé, tolos, cheguem ao muro. Eu acho que é o cara que deu chicotada nele, né? O soldado veterano. Aquele que havia... eu acabei de falar isso. Aquele que havia chicoteado Sunny algumas horas antes. Estava gritando com raiva, tentando fazer os escravos se moverem em direção à relativa segurança da encosta da montanha. No entanto, antes que alguém pudesse obedecer ao seu comando, algo maciço veio caindo, enviando um tremor pelas pedras sob seus pés. Caía entre as caravana e a parede da montanha, mergulhando tudo em silêncio por alguns segundos. A princípio, parecia uma bola de neve suja, aproximadamente redonda em forma e tão alto quanto um cavaleiro montado. No entanto, assim que a criatura desenrolou os seus longos membros e ela se ergueu sobre a plataforma de pedra como um presságio noturno de morte. Esse é o primeiro pesadelo que nós viu na música, que tinha um monte de olho, se eu não me engano, né? Algo assim. Aquela coisa deve ter pelo menos 4 metros de altura, pensou Sunny um pouco atordoado. 4 metros mais ou menos, é alto, mas dá pra tancar, né? A criatura tinha 2 pernas aterradas, um torso esquelético
e arqueados, e mãos desproporcionalmente longas e multijuntas. Duas delas, cada uma terminando com um conjunto de garras ósseas, horripilantes, e outras duas estás mais curtas. Tá bom. Terminando com dedos quase humanos. O que seria um dedo quase humano? Sei lá, de macaco? É dedo, né? O que a princípio parecia ser neve suja acabou por ser pelagem. Nossa, eu tô quase querendo, família, apagar, deixar escuro e eu dar um jeito de clarear aqui. Amarelada e desgrenhada, grossa o suficiente para parar flechas e espadas. Em sua cabeça, 5 olhos brancos e leitosos observavam os escravos com indiferença semelhante à de um inseto. Abaixo deles, uma terrível boca lotada de dentes afiadas como navalhas estava meio aberta. Parece aqueles tubarão que tem um montão de dente na boca inteira, não igual a gente. Como se em antecipação, saliva viscosa escorria pelo queixo da criatura e pingava na neve. Pensa uma criatura de 6 metros olhando pra tu e salivando. O que mais perturbava Sunny eram as formas estranhas que se moviam sem parar, como vermes, sob a pele da criatura. Ele podia vê-las claramente porque, infelizmente, era um dos desafortunados que estava mais próximo da monstruosidade, tendo uma visão nauseante da primeira fila. Mano, o monstro caiu e, como ele é sortudo, né? Caiu bem próximo dele ainda. Bem, isso é simplesmente demais, pensou ele, estupefato. Assim que Sunny terminou esse pensamento, tudo virou um caos. A criatura se moveu, golpeando com suas garras em sua direção. Em sua direção geral, fica estranho isso, né? Mas Sunny estava um passo à frente. Sem perder um único momento, ele saltou para o lado, o mais longe que a corrente permitia, colocando convenientemente... Nossa, parecia a IA falando agora. Convenientemente. Eu puxei para outro idioma aqui também. O escravo de ombros largos entre si e o monstro. Comecei a rir aqui agora. Sua reação rápida salvou sua vida, já que aquelas garras afiadas, cada uma tão longa quanto uma espada, cortaram o homem de ombros largos uma fração de segundos depois e mandaram jatos de sangue voando pelo ar. Encharcado no líquido quente, Sunny caiu no chão e o seu companheiro escravo, agora apenas um cadáver, caiu sobre ele de cima. Cara, eu pensei que esse escravo que tava atrás dele ia ser parça dele, mano. Os dois iam dar um jeito de sair vivo. Mas não, infelizmente não deu. Diabos, por que você é tão pesado? Temporariamente cego, Sunny ouviu um uivo arrepiante e sentiu uma enorme sombra passando por cima dele. Imediatamente depois, um coro ensurdecedor de gritos preencheu a noite. Não dando atenção a isso, ele tentou rolar o cadáver para o lado, mas foi impedido por um puxão forte da corrente que torceu seus pulsos e encheu sua mente com uma dor intensa. Desorientado... caramba, eu vou ficar rindo agora, mano. Porque eu buguei ali na hora de falar. Calma, ficar sério, mano. Sentiu-se sendo arrastado alguns passos, mas então a corrente de repente afrouxou, e ele foi capaz de controlar suas mãos novamente. Veja, as coisas poderiam ter sido piores. Ele poderia ter ido de F, né? Colocando as palmas das mãos contra o peito de um homem morto, ele empurrou com toda a força que tinha. O cadáver pesado resistiu teimosamente a todas as suas tentativas, mas finalmente caiu de lado, libertando Sunny. No entanto, ele não teve tempo de comemorar essa nova liberdade, já que seu sangue de repente se transformou em gelo. Nossa, tá tão frio que pensa, você faz um corte e tipo, você não consegue se limpar porque já virou pedra o sangue.
Porque naquele momento, com as palmas das mãos ainda pressionadas contra o corpo sangrando do escravo de ombros largos, ele sentiu claramente algo se contorcendo sob a pele do homem morto. Você tinha que pensar em como as coisas poderiam piorar, não é, idiota? Ele pensou e em seguida recuou. Não, você nunca fala que uma situação não pode piorar, porque sempre vai ter como piorar. É impressionante. Empurrando o corpo com as pernas, Sunny se... Calma, tava confirmando se eu li a parte de cima. Sunny se arrastou mais longe que pode, cerca de 1,5 metro. Graças à corrente sempre presente, ele rapidamente olhou ao redor, notando uma massa de sombras dançantes e a silhueta de monstro arrasando os escravos, gritando no extremo oposto da plataforma de pedra. Então ele se concentrou no corpo morto, que começou a se contorcer com crescente violência. Do outro lado do corpo, o escravo malandro olhava para ele com uma mandíbula frouxa e uma expressão horrível no rosto. Sunny acenou para chamar sua atenção. Por que está olhando para ele? Se afaste. O escravo malandro tentou, mas imediatamente caiu. A corrente estava torcida entre os três, presa sob o peso do homem de ombros largos. Sunny cerrou os dentes. Bem diante de seus olhos, o cadáver estava passando por uma metamorfose que causava pesadelos. Estranhos crescimentos ósseos perfuravam a pele, estendendo-se como espinhos. Os músculos inchavam e se contorciam, como se tentasse mudar de forma. As unhas dos dedos estavam se transformando em garras afiadas. O rosto rachou e se abriu, revelando uma boca torcida como uma fileira a mais de presas, ensanguentadas e em forma de agulha. Então, todos os humanos que estavam ali estão morrendo, vão se transformar nesse tipo de monstro? Porque senão fica muito difícil sobreviver, né, mano? Porque já perde números de combate, ainda o inimigo ganha mais. Tá roubado demais isso aí. Isso não está certo. Sunny tremeu, sentindo uma forte vontade de vomitar. A corrente, o escravo instruído, estava logo atrás do malandro, apontando para suas algemas com um rosto pálido como um fantasma. Aquela observação estava longe de ser útil, mas, dadas as circunstâncias, seu choque era compreensível. Ser acorrentado já era ruim o suficiente, mas ser acorrentado a um horror daqueles era realmente injusto. Pior isso ainda, né, mano? O cara tá se transformando e preso junto com os vivos ainda. Mas a conclusão de Sunny de que as coisas não estavam certas não veio de autopiedade. Ele simplesmente quis dizer que toda essa situação estava literalmente errada. O feitiço, misterioso como era, tinha suas próprias regras. Também havia regras para que tipo de criatura podia aparecer em qualquer pesadelo dado. As criaturas dos pesadelos tinham suas próprias hierarquias, desde bestas sem mente até monstros seguidos por demônios, diabos, tiranos e terrores. E finalmente, titãs míticos, também conhecido como calamidades. O primeiro pesadelo era quase sempre povoado por bestas e monstros, raramente como com um demônio misturado. E Sunny nunca, jamais ouviu falar sobre qualquer coisa mais forte do que um único diabo aparecendo nele. Ele não viu gente falando... Tá. E provavelmente esse que apareceu é mais forte ainda, né? Então ele tá com muito azar. No entanto, a criatura claramente acabará de criar uma versão inferior a si mesmo. Uma habilidade que pertencia exclusivamente aos tiranos, os soberanos do feitiço do pesadelo e aquelas acima deles. Então é no mínimo tirano. Então o bicho tem que ser muito forte, né? O que esse tirano estava fazendo em um primeiro pesadelo? Quão poderoso era esse maldito atributo fadado? Mas não havia tempo para ponderar.
Injusto ou não, agora havia apenas uma pessoa que poderia salvar Sunny, ele mesmo. O homem de ombros largos, o que restava dele, lentamente se levantou, sua boca produzindo estranhos ruídos de clique. Sem dar-lhe tempo para se recuperar completamente, Sunny preguejou e pulou para a frente, agarrando o comprimento de correntes afrouxada. Um braço do monstro, agora totalmente equipado com 5 garras pontiagudas, avançou para encontrá-lo, mas Sunny o evitou com um movimento calculado. O que salvou sua pele dessa vez não foi a reação rápida, mas simplesmente a presença de espírito. Sunny pode não ter aprendido nenhuma técnica de combate sofisticada, já que a sua infância foi gasta nas ruas em vez de na escola. Mas as ruas também eram uma espécie de professor. Ele tinha passado toda a sua vida lutando pela sobrevivência, muitas vezes literalmente. Essa experiência permitiu que ele mantivesse a cabeça fria no meio de qualquer conflito. Então, em vez de congelar ou ser consumido pelo medo e pela dúvida, Sunny simplesmente agiu. O cara viveu na rua, né, mano? Ele tinha que fazer muita coisa para sobreviver. Então, já manjava um pouco. Ao se aproximar, ele jogou a corrente em volta dos ombros do monstro e puxou, prendendo suas mãos ao corpo. Antes que a criatura ainda lenta e grogue de sua transformação pudesse reagir adequadamente. Sunny envolveu a corrente várias vezes ao redor dela, mal salvando seu rosto de ser arrancado pela boca aterrorizante da criatura. A boa notícia era que o monstro não podia mais mover as mãos. A má notícia era que o comprimento da corrente que ele usou para imobilizá-lo havia desaparecido, deixando quase nenhuma distância entre eles. Mano, pensa, você tem um monstro esse não é gigante, né? Eu acho que é do tamanho do humano normal. Aí pensa você ter que ir rodeando ele com a corrente e ficar pertinho assim dele. Esses bocona aí toda estranha. Porque elas dependiam. O escravo astuto e o estudioso o encararam. E em seguida, compreendendo o que estava pensando, começou a se mover, agarrando a corrente pela direção oposta. Eles puxaram com toda a força, apertando ainda mais o agarre sobre o monstro e não permitindo que ele soltasse. Ótimo, pensou Sunny. O monstro contraía os músculos, tentando se libertar. A corrente rangiu, presa nos espinhos ósseos, como se lentamente se despedaçasse. Ainda estavam da corrente, né? Não tão ótimo. Sem perder mais tempo, ele jogou as mãos para o ar e puxou o pescoço da criatura com a corrente curta e fina, que conectava seus grilhões juntos. Então ele circulou o monstro com um passo rápido e puxou, acabando de costa com ele, tão longe de sua boca quanto possível. Esperto. Sunny sabia que não era forte o suficiente para estrangular um homem com as suas mãos nuas, muito menos um mutante estranho e aterrorizante como que tentava comê-lo. Mas agora, usando suas costas como alavanca e o peso de todo o seu corpo para puxar os grilhões para baixo, pelo menos tinha uma chance. Ele vai usar o peso do corpo dele para fazer mais força, né? É uma boa estratégia. Ele não tem força nos braços. Se bem que ele não deve ser muito pesado também, né? Ele era magro, pálido. Ele puxou com toda a força, sentindo o corpo do monstro pressionando contra ele, espinhos de osso roçando sua pele. O monstro continuou a lutar, clicando alto e tentando quebrar a corrente que o prendia. Clicando? Agora, era apenas uma questão de qual coisa se romperia primeiro, a corrente ou o próprio monstro. Morra, seu bastardo! Suor e sangue rolavam pelo rosto de Sunny, enquanto ele puxava, e puxava, e puxava, com toda a força que conseguia reunir. Cada segundo parecia uma eternidade. Sua força e resistência, que já eram poucas para começar, estavam rapidamente se esgotando. Sua costa ferida
pulsos e músculos perfurados pelos espinhos de ossos estavam em agonia. Então, finalmente Sunny sentiu o corpo do monstro ficar mole. Um momento depois, uma voz ligeiramente familiar soou no ar. Era o som mais lindo que ele já tinha ouvido. Você matou uma besta adormecida, larva do rei da montanha. Eu tava vendo o tempo aqui se dava pra ler mais um, mas já passou 28 minutos. Então é isso. Mais 2 capítulos lidos com sucesso. Sinto que minha leitura já melhorou um pouquinho. Mas se acontecer algo igual aconteceu, depois quando eu fico lendo, dá vontade de rir. Isso atrapalha um pouco. Mas tá ótimo. Então, família. Vocês agora, eu preciso que vocês comentem aí embaixo. Vocês querem que eu continue lendo ou que eu uso o negócio para ler para mim? O lado bom é que é um pouco mais rápido e eu também consigo comentar enquanto ele lê para mim. Então nem sempre eu preciso ficar pausando ou parando de falar. Mas também é uma voz cansativa. Eu não sei se a minha voz é cansativa ou não, mas a da IA é um pouco. Então vocês que escolhem, eu tô aqui por vocês, fechou? Então se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá like e até a próxima. Falou!